que se encontra em Josué capítulo 3. Eu creio que você tem uma Bíblia aí à sua disposição, se não tiver, ao seu alcance, aleluia, mas pode pegar seu celular e abrir o aplicativo da palavra do Senhor, aqui no livro de Josué, capítulo 3, iremos fazer uma leitura do capítulo 1 até o capítulo 17, e eu creio que nesta manhã o Senhor vai falar contigo, já está falando contigo, meus irmãos. Aleluia. Josué capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Josué e todo o povo de Israel se levantaram de madrugada, deixaram o acampamento do vale Abel-Sitim das Acácias, nas campinas de Moabe, e se dirigiram até o rio Jordão. Antes de atravessar o rio, eles acamparam ali. Ao fim de 3 dias, os líderes percorreram o acampamento e ordenaram ao povo em alta voz: quando virdes a arca da aliança do Senhor Deus sendo carregada pelos sacerdotes levitas, vós igualmente saíreis das vossas posições e a seguireis, a fim de conhecerdes o caminho que haveis de seguir, pois nunca passaste por este caminho. Conservai contudo, entre vós e a arca, a distância aproximadamente de 900 metros. Cuidai para não vos aproximardes dela. Josué orientou o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Depois Josué solicitou aos sacerdotes: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. E em seguida eles ergueram a arca da aliança e partiram adiante do povo. Versículo 7. Então Yahvé falou a Josué: hoje começarei a exaltar-te diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que reconheça que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que transportam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes às margens das águas do Jordão, parareis junto ao próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, ou de Jeová vosso Deus. Versículo 10. E completou: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os hititas, os aveus, os ferezeus, os gigazeus, e os amorreus, e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do soberano de toda a terra vai atravessar o Jordão à vossa frente. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo. E quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportaram a arca de Yahvé, o soberano de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas, as correntezas será represada, e as águas formarão uma espécie de muralha d'água. Ora, quando o povo deixou suas tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança estavam à frente do povo. Assim que os transportadores da arca chegaram ao Jordão, e que os pés dos sacerdotes que transportavam a arca se molharam nas bordas das águas, pois o Jordão
transbordou pelas margens durante toda aquela época da colheita. As águas que vinham de cima, em forte correnteza, pararam e formaram uma muralha d'água. E a grande distância dali, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zuredã, e as águas que desciam para o mar da Arabá, o mar morto, ecoaram totalmente assim. O povo atravessou o rio em frente de Jericó. Versículo 17 e último. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé, Jeová, ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Irei repetir esse versículo 17, que eu acho muito interessante, em nome de Jesus. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança de Yahvé ficaram parados sobre a terra seca, no meio do Jordão, enquanto todo o Israel passava pelo seco, até que toda a nação o atravessou, pisando no solo da nova terra. Amém? Iremos fazer mais uma oração, pedindo a Deus a sua ajuda, para que coloque palavras nos lábios do seu servo, para transmitir a palavra do Senhor nesta manhã. Eterno Deus e Pai, te louvamos, Senhor, mais uma vez e suplicamos, meu Senhor, carente que nós somos de Ti, verdadeiramente, Senhor, e tudo que nós fazemos, Senhor, é para Ti, é para a Tua honra e para a Tua glória. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor coloque nos lábios do seu servo a palavra, Senhor, que possa edificar a nossa vida e a vida daqueles que nesta manhã está nos ouvindo, Senhor. Te pedimos, Senhor, que teu Santo Espírito manifeste na vida daqueles que estão ouvindo, que vai ouvir a palavra do Senhor, e que tudo, Senhor, seja para a tua honra e tudo seja para a tua glória. Assim, Senhor, nós suplicamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos e amigos, é maravilhoso em poder saber que a palavra do Senhor, irmãos, ela é sólida, ela é eficaz, é viva, é como espada de 2 gumes, que vai até a divisa da alma, aleluia, e fala conosco e restaura. Aqui, irmãos, a palavra do Senhor conta uma história, e acontecera nos tempos antigos, Josué sendo o sucessor de Moisés, sabendo que tudo o que acontecera era tudo permissão de Deus. Deus, quando convida Abrão, que é conhecido como Abraão, convida Abraão, ainda estando na terra da Babilônia, na terra de Uz dos caldeus. Moisés, estando ali, não conhecia o Senhor ainda, mas era uma terra de ídolos, havia muitos deuses. E ali Deus, quando fala com Moisés, com Abraão, logo prontamente ouve a voz do Senhor, porque a voz de Deus dizia assim: Abraão, sai da tua parentela e vai para o lugar que eu há de te mostrar. E é justamente a terra que emanava leite e mel. É essa terra agora que Josué está pronto a adentrar a terra. E foi terra prometida a Abraão há muitos anos atrás. Aleluia. Há muitos anos atrás, Deus, quando convida Abraão pega todo o que ele tinha, sua esposa, seus servos, e ele segue uma caminhada, ele segue uma vida de caminhada, aleluia, rumo a Canaã. Sabemos que a promessa que Deus fez a Abraão
era justamente que ele seria pai de nações. Mas a sua esposa, sendo estéril, a promessa se cumprira 25 anos depois, quando Deus abre a sua madre, porque a sua esposa, Saraí, não tinha condições de ter filho. Mas o Senhor é o Deus do impossível. Ele faz as coisas impossíveis ser possível. E ali Deus, aleluia, abre a madre da esposa de Abraão, Saraí, e concebe um filho chamado Isaac. Também Isaac tem dificuldade por também a sua esposa, aleluia, mas gera dois filhos gêmeos, um chamado Jacó e o outro Esaú. E ali Esaú, juntamente com Jacó, Esaú vende a Jacó a sua primogenitura, e Jacó segue rumo a outro destino. Deus assim orienta, tudo é permissão de Deus. Jacó engana seu irmão e ele foge e vai para a sua família distante, e ali Jacó, ele forma a sua família com duas esposas ali e segue a caminho. Mas o maior objetivo de Deus era chegar à terra da qual prometera a Abraão, seus pais, a chegarem na terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Quando Jacó, tendo os seus filhos, e o 11 filho de Jacó, chamado José. José ali é o sonhador, ele tem seus sonhos. E José teve dois sonhos, da qual acontecera, aleluia. E sendo traído pelos seus irmãos, José foi levado cativos ali pelos medianitas, indo para a terra do Egito. José adentra o Egito como escravo, porque os seus irmãos venderam e traíram a José. José ainda jovem, quem sabe, seus 17 a 18 anos de idade, quando chega ali no Egito. A terra, naquele momento, o Egito era uma terra mais avançada em sua tecnologia, em tudo. Pois José, sendo escravo, vendido pelos seus irmãos aos medianitas, e indo para a terra do Egito, e ali Deus exalta o nome de José. Sabemos que não foi fácil José morar ali como escravo no Egito, distante da sua família, sendo ainda jovem. Mas José não esquecera que os seus estudos, as palavras do seu pai, aquilo que ele aprendera a respeito do Deus de Abraão, do Deus de Isaac e Jacó, seu pai. Ali José não se vendeu, José não se corrompeu, mesmo ainda jovem na terra do Egito. Deus fez José ser exaltado e conhecido. Acusado de molestar a esposa do seu senhor Potifar, mesmo sabendo que, sendo mentira, foi apenas acusação, José foi preso no calabouço e por 2 anos quase morria de tuberculose, mas Deus ainda estava com José. Após 7 anos, o rei do Egito tem um sonho e ele ficou atormentado. O sonho dele era um sonho escatológico, e José ali, inspirado por Deus, ele decifra o sonho do rei, e o rei ficou pasmo, porque ali os magos, os sábios, os feiticeiros, todos ali do Egito não conseguiram decifrar o sonho do rei. Mas um escravo, e ainda preso, aleluia, por acusação infundáveis, José, aleluia, é convidado e lembrado pelos 2 homens ali, o chefe da cozinha e outro, José interpreta seu sonho, e ali um deles lembra que José era aqueles que poderia interpretar o sonho, que Deus assim revelava a ele os sonhos. E sabemos, meus irmãos e amigos, que naquele momento o rei, ficando assustado pelo sonho que ele teve, o sonho não era tão bom, aleluia. No sonho ele via que 7 vacas magras consumia as 7 vacas gordas, 7 espigas magras, raquíticas, consumia as 7 espigas gordas. E ali José, aleluia, através do Espírito Santo do Senhor, através da presença de Deus, Deus dá revelação a ele, e o rei do Egito ficou pasmo, perplexo, porque aquele escravo, aleluia, ali como um estrangeiro, um forasteiro,
Deus revela a ele os sonhos e Faraó fica apaixonado por José e dá a ele autoridade sobre todo o Egito, o baixo e o alto. Coloca um anel no seu dedo e agora José passa a ser governador do Egito. O interessante, irmãos, é notar aqui sobre a vida de José, apesar de ser jovem, ainda quando adentrara o Egito, mas ele não se corrompeu com o Egito. Ele continuou ali servindo ao Senhor da sua forma. José também não se curvava diante de ninguém, a não ser diante do Deus de Abraão, o Deus de seus pais. E ali o rei exalta José diante de todo o Egito, por ser uma nação mais poderosa em sua época. Ali José faz prosperar o Egito. Deus dá inteligência e sabedoria a José. No momento de crise, houve 7 anos de fartura e depois houve 7 anos de seca. Pois Jacó, estando com a sua família, sabendo que o Egito ali estava prosperando, havia um homem ali que fez com que o Egito prosperasse. Claro, era Deus na vida de José. E Jacó envia seus filhos ali para a terra do Egito para comprar alimento, porque todo o mundo vivia em uma sequidão, em uma crise. Havia uma crise. Pois chegando ali Jacó com seus filhos, aleluia, apenas adiantando para chegar aqui, aonde Deus quer falar conosco nesta manhã. Lembrando que, meus irmãos e amigos, lembrando que quando Jacó adentra com a sua família, era apenas 70 pessoas, irmã Quitéria. 70 pessoas adentra ali o Egito, 70 só. Mas 420 anos, se eu não me engano, 420 anos se passaram. Aleluia. E agora não é mais uma família, agora é uma nação. E sendo uma nação bem forte, o Egito com medo, porque os números que tinham, os homens, varões, nasceram somente homens. E ali o rei do Egito se espantara, ficaram perplexos. Não era mais aquele rei que estava com José, era outros. E assim esquecera todos os feitos e o Deus de José. Pois Deus, por intermédio da vida de Moisés sendo ainda criança, levado em um junco pelo rio Nilo, até porque o rei fez um decreto para que todas as crianças abaixo de 2 anos fossem mortas, mas Deus o conservou a vida de Moisés, e Moisés foi criado aos pés ali da filha do rei do Egito, criado aos pés. Mas mesmo assim Moisés foi impactado pela presença do Senhor, matando um egípcio e correndo para o deserto. E ali ele conheceu Jetro, um sacerdote que conhecia o Senhor, e assim ensinara a Moisés tudo a respeito de Deus Todo-Poderoso. Pois se passa os anos e Deus fala com Moisés ali na sarça. A sarça que se ardia, mas não se consumia, se queimava, mas não se consumia. E Deus, quando ele fala com Moisés, aleluia, Moisés é impactado e tudo muda na vida de Moisés. E ele pede ajuda, e Deus envia Moisés para voltar ao Egito e libertar o seu povo, juntamente com seu irmão Arão, aleluia, e Miriam. Pois, irmãos, Deus castigou o Egito com 10 pragas, e o Egito percebeu e conheceu o Deus de Moisés, aleluia, pois castigou. Não havia outro Deus que pudesse competir ou, aleluia, lutar contra o Deus de Moisés. E ali o rei do Egito, com o coração endurecido, mas mesmo assim ele permitiu que o povo de Israel saísse em liberdade do Egito. E não foi só apenas uma família quando adentraram, mas quando saíram foi uma nação, e indo em direção à terra que manava leite e mel. É aí onde nós chegamos aqui no versículo 3 de Josué. Quando nós lemos esse texto, irmão, essa história, me passa em minha mente coisas maravilhosas, e Deus nos dá entendimento. Lembrando, irmãos, que não foi fácil para Josué assumir o lugar de Moisés. Apesar de viver aos pés de Moisés, aprendendo com ele, mas não foi fácil, porque Moisés, Deus falava com ele cara a cara. Mas Deus tinha que dar um sinal
que ele estava na vida de Josué. E havia um obstáculo para chegar à terra que manava leite e mel. Havia um obstáculo. E qual era o obstáculo, irmãos? O Rio Jordão. Era o único obstáculo naquele momento deles adentrarem a terra que manava leite e mel. O interessante, irmãos, que nesse tempo, o tempo da colheita, o Rio Jordão transbordava. Era largo. Não tinha como o povo atravessar ali. Era um tempo que não tinha barco, não tinha nenhuma canoa, não tinha nada. Ainda essa tecnologia ainda não tinha chegado ainda. E como fazer para atravessar o rio? O que fazer? A terra, na nova terra, a terra prometida a Abraão, seus pais, estava a ponto de atravessar e chegar na nova terra. Pois o obstáculo é o Rio Jordão, e ele estava transbordando naquela época. Mas o Senhor é aquele que faz milagre. O Senhor é aquele que não há empecilho. Quando Ele quer agir, nada consegue deter o agir de Deus. E ali o sinal, irmãos, era justamente um milagre. Qual era o milagre, irmãos? O povo atravessar o Rio Jordão, mesmo em momento tão difícil. Era o último obstáculo para o povo chegar na nova terra. Era o último obstáculo para chegar na terra que manava leite e mel. Aleluia. E eles, sabendo de tudo aquilo ali, era a terra dos inimigos, mas foi terra dado justamente a Abraão. Era aquela região justamente onde Deus mostrara a Moisés o lugar onde ele ia sacrificar Isaac, seu filho. Não, lógico, não aconteceu, porque Deus é contra o sacrifício humano. Mas era apenas uma prova de fé de que Abraão realmente confiava em Deus. Era justamente naquele lugar que não valia nada, mas agora estava próspero. Era a terra que manava leite e mel. A mão de Deus estava sobre aquele lugar, mas havia um obstáculo, era o Rio Jordão. Eles precisavam atravessar. O interessante aqui que a gente nota, irmãos, que houve os escolhidos para ajudar o povo a passar. Então eu poderia neste momento tematizar e dizer: os escolhidos para atravessar o Rio Jordão. Cooperador Kennedy. Os escolhidos para atravessar o Rio Jordão. E sempre há os escolhidos, irmãos, para guiar o povo. Há sempre os escolhidos para guiar o povo. O interessante é que a gente começa a notar aqui o texto, que Deus chama Josué e dá a ele uma ordem. E ele não chama qualquer pessoa. Primeiro ele fala: olha, vai lá, fala com os sacerdotes. Diga a eles que leve a arca. Aleluia. Olha, observe, leve a arca. E a arca de Deus representava a presença de Deus. A arca era Deus purinho falando ali. A manifestação de Deus estava justamente na arca. E quando Deus dá ordem a Josué, ele convida os sacerdotes. E não era qualquer pessoa, aleluia, mas eram os sacerdotes, aqueles que adentravam o santuário e ofereciam sacrifício ao Senhor. E Deus deu a ordem a Josué: olha, manda que o sacerdote coloque a arca sobre os ombros. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que quando o sacerdote coloca os pés na água, aleluia, o Rio Jordão se abre. Aos nossos olhos humanos, impossível isso acontecer, porque a correnteza naquele momento era forte, o rio estava transbordante. Não tinha como, aleluia, o povo passar. Mas Deus deu uma ordem a ele, e eles creram que realmente eles iriam passar. O interessante é que quando eles colocaram a arca e foram adiante do povo, observe que o sacerdote estava na frente do povo. Primeiro foi o sacerdote. Foi a ordem que Deus deu, foi o sacerdote: coloca a arca, leve. E quando o sacerdote toca na água do rio Jordão, aleluia, eles se abrem, aleluia. O interessante é que não ficou lama, mas foi terra seca. Parecia que aquele caminho não havia água nenhuma, aleluia. E os sacerdotes adentraram o Rio Jordão. Quando chega no meio do Rio Jordão, escute, eles ficam ali, e há paredes, muros de água ali, e o povo atravessou de pés enxutos. Aleluia, maravilhoso isto. Diante dos olhos do povo, o milagre aconteceu. Até porque este povo que atravessaram o Rio Jordão, eles não viram
aleluia, o mar se abriu, o mar vermelho, porque apenas 2 pessoas viram o mar vermelho, que era Josué e Calebe. Lembrando, amigos, que todos aqueles que saíram do Egito, aleluia, só apenas 2 homens adentraram a terra que manava leite e mel. Era justamente Josué e Calebe, porque os outros morreram no caminho. Era apenas alguns dias para chegar na terra prometida, mas o povo não estava preparado para adentrar a terra prometida. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo ainda. Aleluia. E eles morreram no caminho. Esses que ali estavam, irmãos, era uma nação nova, um povo novo que nascera durante 40 anos no deserto. Durante 40 anos morreram todos e nasceram os outros. Aleluia. Apenas dos que saíram do Egito, só 2 homens viram, aleluia, o mar se abrir. Mas agora, irmãos, estes mesmos homens estão ali, Josué e Calebe. Josué e Calebe vê mais uma vez o milagre de Deus na vida do povo. Mas aquela geração nova, aleluia, que estava prestes a adentrar a terra nova, eles tinham que ver o milagre de Deus. O interessante, irmãos, aqui, esse milagre aqui, seria como um memorial, que o povo não podia esquecer o que Deus fizera, aleluia, naquele momento. Porque o povo era escravo no Egito, mas agora o povo é liberto, o povo é livre, aleluia, para adentrar a Canaã terrestre, a terra que manava leite e mel, aleluia. O memorial. E ali, irmãos, Josué convida 12 homens, 12 príncipes, líder de cada tribo, 12 homens, e cada um pega uma pedra e coloca ali, pega 12 pedras do meio do Jordão e leva para o acampamento, leva para a nova terra e ergue ali como memorial, para que as gerações posteriores, através dos seus pais, ensinassem sobre por que aquelas 12 pedras estavam ali. Havia, aleluia, um sentido. Deus tinha um objetivo, era não fazer com que o povo esquecesse que ele era o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Era um Deus que cuida, um Deus que faz milagre e um Deus que não esquece do seu povo. Mesmo o povo, aleluia, ficando distante do Senhor, o povo se afastando do Senhor, mas o Senhor tem um coração, tem um amor tão profundo que mesmo assim Deus dá nova oportunidade para que o povo seja abençoado. Escute. E Josué convida 12 homens de cada tribo, não era qualquer pessoa, mas escolhidos, 12 homens escolhidos para levar aquela pedra. Foi lá no meio onde estava o sacerdote, tira 12 pedras e leva para o acampamento. E ficou como memorial. Depois o mesmo Josué dá ordem, assim conforme Deus o orientava ele. E levantou mais 12 pedras ali, justamente onde os sacerdotes ficaram ali, em oração e intercedendo pelo povo. Escute, enquanto o sacerdote no meio do Rio Jordão ficava ali, aleluia, o muro foi aberto, houve um muro de águas aberto ali. A água só voltou a funcionar normalmente após a saída dos sacerdotes. Enquanto o sacerdote estava no meio do Rio Jordão, havia o caminho estava aberto, aleluia. Deus queria mostrar ao povo que Ele era o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. É o mesmo Deus que faz milagre em nossas vidas. Não há um Deus como o nosso Deus. Deus ama presentear seu povo. Deus ama abençoar seu povo. Ele tem alegria em trazer, aleluia, vitória para o seu povo, aleluia. Não é o desejo de Deus que ninguém morra, não, Senhor, não. O desejo de Deus é que todo mundo se salve, porém, alguns não querem ser salvos, é diferente. Não que ele se alegre com a morte de ninguém, de algum ímpio, não, mas que ele se converta dos seus caminhos. O maior milagre para nós é a morte de Jesus no Calvário. Deus não poupou nem seu filho. Aleluia. Mas voltando aqui o texto, irmãos, os irmãos há de convir comigo que a terra agora, essa terra que manava leite e mel, a nova terra, o povo de Israel estava prestes a adentrar.
adentraram a terra, levantaram ali um memorial, lembrando de todos os feitos daquele momento que Deus tinha feito no meio do povo. O interessante, irmãos, que os escolhidos por Deus são aqueles que Deus escolhe para guiar o povo. Há sempre um escolhido no meio de nós. Há sempre os escolhidos no meio de nós. Então, tematizando, irmãos, nesta manhã, a palavra do Senhor, os escolhidos para atravessar o Rio Jordão. Há muitos escolhidos no meio de nós. Escolhidos aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que levantam um memorial, aquele que faz com que o povo não esqueça que Deus é com ele. Apesar de momentos difíceis que às vezes passamos, há sempre os escolhidos bem pertinho da gente. Aquele que não se vende, irmãos, aquele que não se troca, aquele que está sempre, apesar das lutas, mas sempre tem uma palavra de avivamento, sempre tem uma palavra de fé, aleluia. Aquele que não se mistura, mesmo estando no meio de um povo, como diz Isaías, ele dizia que eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Então eu entendo que os escolhidos, o seu olhar é diferente, ele vê o Senhor, aleluia. Ele tem experiência com o Senhor, e ele não se vende verdadeiramente, não se vende, não se troca. Os escolhidos é sempre cheio do Espírito Santo. Os escolhidos está sempre atento. Os escolhidos, apesar dessa geração tão perversa que vivemos, eles não se misturam. Mesmo morando perto, mesmo caminhando, às vezes, em lugares bem empareados, mas eles não se misturam. O povo escolhido é diferente. E você é um povo escolhido de Deus. Numa nação brasileira, Deus levanta homens, os escolhidos, e aqueles que sempre faz com que o povo, quando olha para ele, lembra que Deus é um Deus de promessa. O interessante, irmãos, que essa história lembra muito e tem um pareamento com a história de Jesus, porque o maior objetivo de Deus não era adentrar a Canaã terrestre, mas sim a Canaã celestial. Deus escolheu 12 homens, 12 discípulos, para assistir a Jesus, o seu filho. 12 discípulos de Jesus. Deus escolheu 12 homens como memorial. Até hoje está aqui na Bíblia, 12 homens aqui na Bíblia. Homens que não esqueceram, homens que foram mártires, homens que morreram por causa do Evangelho, aleluia. Lembrando de Paulo, que foi decapitado por causa do Evangelho. Lembramos de Estevão, que foi apedrejado. Lembramos de todos aqueles, os escolhidos. E não podemos esquecer da palavra do Senhor. Se eu fosse hoje trazer um memorial, irmãos, seria a Bíblia. Aqui está o memorial. O memorial é a palavra do Senhor. E aqui não podemos esquecer da palavra do Senhor. Lembrando, irmãos, e os irmãos há de convir comigo que o maior objetivo do diabo sempre foi fazer com que o povo esquecesse da palavra. E o diabo sabe que se o povo ler a palavra, entender a palavra, ele sabe quem ele é. E hoje a palavra do Senhor está sendo deturpada. A palavra do Senhor não está sendo pregada como deveria pregar. Há um evangelho por aí, que não é o evangelho de Jesus, é um evangelho falsier, aleluia, trazendo as coisas que não está escrito. Mas escute, aleluia, Deus tem sempre os escolhidos, aleluia. 12 homens, 12 discípulos do Senhor: Paulo, Pedro, Tiago, João, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E o maior objetivo do Senhor não é mais adentrar a terra que manava leite e mel, mas hoje o maior objetivo do Senhor Jesus, na morte do Calvário ali, ele morreu de uma forma horrenda, tá certo, mas ele morreu por amor a nós, e voluntariamente, ninguém o obrigou a lhe fazer. Mas o maior objetivo de Jesus foi dar a vida por nós, para que um dia voltamos à terra que o povo ou nós nunca deveria ter saído, que é justamente o Éden, o paraíso, o céu. Jesus está prestes a vir levar seu povo
não mais para Canaã terrestre, mas a celestial. E lá não tem leite e mel, lá tem água, tem o rio da água da vida e a árvore da vida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. A nova Jerusalém, irmãos. Aleluia. Estamos prestes, aleluia, aleluia, a adentrar, aleluia. Estamos prestes a entrar na nova Canaã celestial, a nova Jerusalém, aleluia. E bendito seja o nome do Senhor. E o seu nome, como memorial, está escrito no livro da vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Como você não entende isto? O maior objetivo de Deus é salvar todo mundo. Os que se perderam no caminho no Egito, irmão, foram justamente os obedientes. Aqueles que não aceitavam Moisés como líder. Aquele que saiu do Egito e levou o Egito junto com ele. Eu posso morar neste mundo, mas esse mundo não pode morar em mim. Aleluia. As coisas boas, lógico que a gente usufrui dela. Mas aquilo que não é bom, a gente deixa de lado. Aleluia. Podemos viver, irmãos, em um mundo que está, mas não se corromper com ele. Este é o maior objetivo. É o escolhido, aleluia, que torna-se o memorial. O povo não pode esquecer que há os escolhidos do Senhor. Há os escolhidos na sua rua, há os escolhidos na igreja, onde você estiver. Há sempre os escolhidos que Deus usa para mostrar ao povo que Ele ainda é com a igreja, que Deus ainda está conosco. E eu vou confessar algo para você, amigo, você que nos escuta nesta manhã. Olha, não existe um lugar melhor de você andar com a sua família a não ser a igreja. Não tem. Ainda não aconteceu, aleluia, e lugar nenhum. Aleluia. O melhor lugar de você andar com a sua família não é um clube social. O melhor lugar. Você pode andar sim. Aleluia. Não é um lugar bonito. Não, eu vou lá frequentar com a minha família. Tudo bem que tenha. Agora, o melhor lugar de você andar com a sua família ainda é a igreja. O povo de Deus são os escolhidos. A nação de Israel é uma nação escolhida por Deus. E ali com o memorial, a nação ou o mundo não esquece que Israel, a mão de Deus está sobre ela. Aleluia. E a mão de Deus está sobre a igreja. É um memorial. Por quê? Por conta da sua palavra que nós guardamos. Aleluia. Quando o mundo olha para a gente, ele vê Deus em nós. A nossa aparência parece que desaparece e aparece a de Cristo. É o único meio de Jesus aparecer a nós, é o único meio de Jesus revelar a nós, é que a nossa presença, o nosso rosto fuja, que o nosso rosto desapareça, para que o rosto de Cristo apareça em nós. É necessário uma renúncia. Eu preciso renunciar o mundo, eu preciso deixar as coisas do mundo. Aí Jesus aparece, e quando alguém olha para nós, alguém disse: esse homem é diferente, esta mulher é diferente. Olha, você parece que você andou com Cristo. Quantas vezes acontece conosco? Não é assim, irmã Quitéria? As pessoas olham para a gente e dizem assim: você é diferente, o seu olhar é diferente, a sua fala é diferente, as suas vestes são diferentes. Aí é um memorial, aleluia, que Deus está conosco. Somos escolhidos. Somos, olha, se eu não me engano, Pedro 2,9 diz assim que nós somos sacerdote real, povo de propriedade peculiar de Deus. Aleluia. Deus nos escolheu. Aleluia. Agora não é apenas 12, aleluia, mas há uma multidão de escolhidos no meio do mundo, aleluia, e o mundo todo, aleluia, que guarda a palavra do Senhor e tem um testemunho de Jesus, aleluia, e que ama e é apaixonado por Ele. Aleluia. Se você está entendendo nesta manhã, dá um glória ali, aleluia. Fala conosco no chat. Você é um escolhido do Senhor. E lembrando, nós não queremos mais adentrar a terra que mana leite e mel. Não, não. Até porque essa terra não existe mais, irmão. Escute. O nosso objetivo é adentrar a Canaã celestial.
A Nova Jerusalém. Pense em uma cidade bonita e maravilhosa, irmãos. As ruas de ouro. Aleluia. As portas de... Os muros de jaspe. É uma coisa maravilhosa. É uma coisa poderosa, tremenda. E lá, no meio da cidade, há um rio. E o rio da vida. Não é da morte, é da vida. E lá há uma árvore da vida. Não é leite e nem é mel. Não, senhor. Agora é o rio da vida e a árvore da vida. E o seu nome está escrito no livro do céu. O seu nome está escrito no cartório celestial. O seu nome vai ser anunciado pelo precursor chamado Jesus de Nazaré. Aleluia. Quando nós iremos adentrar a terra, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém, ele vai chamar pelo seu nome, porque o seu nome está escrito. No momento que você entrega a vida a Jesus, o seu nome é escrito no livro da vida. Se você ainda não é, aleluia, ainda não entregou a sua vida a Jesus, aleluia, se você ainda não entregou totalmente a sua vida a Jesus, se você está afastado dos caminhos do Senhor, este é o momento de você ser escrito no livro da vida, porque Jesus, quando você adentrar a Canaã, há uma necessidade do precursor anunciar o seu nome, aleluia, e é necessário, aleluia, em nome de Jesus, você aceitá-lo como o seu único e suficiente Salvador. Entregue sua vida a Jesus. Hoje você pode ser um escolhido do Senhor, aleluia, e Ele está te escolhendo nesta manhã, amigo. Você que se afastou dos caminhos do Senhor, você ainda que não é cristão, aleluia, ainda não é crente, aleluia, tem algumas dúvidas, não tenha dúvida, porque o noivo, Jesus, está prestes a vir buscar a sua noiva, para a nova terra, assim como Israel adentrou a terra de Canaã, nós estamos prestes a adentrar a Nova Jerusalém, e você não pode ficar de fora. Fala comigo aqui no chat, diga assim: eu entrego a minha vida a Jesus. Fala aqui no chat: eu estou voltando para Jesus. Você precisa tomar uma decisão. Hoje, aleluia, existe um escolhido bem pertinho de você. E quem sabe o escolhido é seu pai, quem sabe o escolhido é a sua mãe. Ali você tem pastor, ali você conhece alguém, você conhece um irmão na sua rua, aleluia, que não se vende, não se troca, aleluia, mas dá um testemunho de Jesus, aleluia. E você pode fazer parte dos escolhidos do Senhor. Faça parte da nação escolhida por Deus. Nós somos um povo escolhido por Deus. Não é por qualquer um, não é por qualquer um, não. É o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É o Criador do universo. Aleluia. A Ele não há nada impossível. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Entregue a sua vida a Ele, amigo. Faça parte desse povo escolhido. O maior objetivo nosso aqui, do programa, do canal, é justamente levar Jesus a você. O nosso maior objetivo é pregar o Evangelho de Cristo. O nosso maior objetivo é que todo mundo se salve, ninguém se perca. Aleluia. Se Deus está tocando no teu coração, não endureça o teu coração. Deus está falando contigo, seja um escolhido do Senhor. Faça parte da nação escolhida do Senhor. A nação cristã, povo de Deus, de propriedade exclusiva, sacerdócio real, aleluia. Entregue os teus caminhos ao Senhor, como diz Davi, Salmo. Confia nele e o mais ele fará, aleluia. E isto é gratificante, isto é maravilhoso, irmãos. Não é nada melhor do que servir ao Senhor. Guardar o nome de Jesus, falar de Jesus, é uma coisa maravilhosa. E Ele está falando com você nesta manhã. Entrega a tua vida a Ele. Confia nele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Confia nele. Não deixe para amanhã, amigo, mas entregue a sua vida a Ele. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, apenas lembrando, o nosso memorial hoje é a palavra do Senhor. Aqui nós temos história, irmãos, história verídica. Aqui há veracidade na palavra do Senhor. Aleluia. Não é qualquer
Não é qualquer palavra, aqui não é um livro qualquer. Aqui é um livro chamado A Palavra de Deus. Aqui está o memorial, irmãos, de tudo aquilo que Deus tem feito sobre a nação, sobre o mundo. Aqui tem história, irmãos, dos homens que foram mártires. Mas a sua vida, o seu testemunho serve para nós hoje. Aleluia. Mas Deus quer escrever uma história na tua vida. Deus quer te usar na terra. Aleluia. Deus quer te usar para que outras vidas também sejam salvo como você é salvo. Amém? Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus.